Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu já mencionei antes, então não seria nenhuma novidade, o fato do Brasil ser um país que provavelmente não vai dar certo, certo? E isso diga-se no sentido, no âmbito social. Temos uma imagem de potência, e só que foi o mais próximo que o Brasil esteve foi no governo JK, quando o mundo estava ouvindo Bossa Nova. O Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo de 58 e perdeu a fama de ser o azarão de segundo lugar e a fama de ser vira-lata, certo? Foi um frisson. Teve a nova capital também, Brasília, que tirou a capital de Buenos Aires. Porque para o estrangeiro, na época, a capital do Brasil era Buenos Aires, não era o Rio de Janeiro, certo? Porém, todo esse crescimento, todo esse investimento, toda essa politicagem fracassou. Fracassou fragorosamente. Digo isso porque o Brasil nunca conseguiu ser constante. Se você for pensar aqui no período de maior constância, que foi o segundo reinado, teve uma guerra no meio, que foi a Guerra do Paraguai, e causou uma crise enorme, certo? E não houve nenhum esforço grande, digamos assim, de construir uma nação nesse subcontinente brasileiro. É por isso que eu falo a favor da secessão, da separação mesmo do Brasil, a favor dos nacionalismos dispersos que estão. Porque eu acredito que cada parcela da população do cada estado tem o seu direito às suas riquezas, acesso à sua produção cultural, tenha direcionado, certo? Pense que, por exemplo, houveram prefeituras no Nordeste que fizeram greve e ninguém sentiu. E esse modelo prefeitura, estado, município não comporta uma federação como a nossa. Por exemplo, não que eu esteja dizendo para subdividir os municípios, mas imagine, por exemplo, em Altamira, que é o maior município do país, e alguns dizem do planeta, o poder de penetração dos entes públicos, certo? Em garantir, imagine quanto tempo uma ambulância deve levar para percorrer um extremo ao outro, se chegar, certo? Ou então até mesmo, por exemplo, em São Paulo, tem bairros com milhões de habitantes, com centenas de milhares de habitantes. Então, eu digo que temos pouca identidade comum. Tirando falar a mesma língua, que nem é a mesma porque tem diferenças regionais,
e o que? Assistir a Globo e carnaval para quem gosta. Basicamente, não há muito o que identifique um brasileiro como um brasileiro. No final você pega uma parcela, você pega uma pessoa acebolada de classe média normalmente alta, de uma capital e diz que é o brasileiro, certo? O que é uma inverdade. O brasileiro, ele não tem cara, e como ele não tem cara, quando não tem feições, certo? Então você precisa de forçar isso, que não dá, é forçar. Uma coisa é uma identidade nacional ensinada, a pessoa aprender por que aquilo tem valor, certo? O porquê aquilo é ele. E isso se faz em pequenos países, certo? Por exemplo, claro, eu lembro, comemoraram no ano 2000, a União Europeia foi um bloco extremamente bem sucedido. Contudo, ela já tem suas rachaduras, porque tem diferenças culturais. E o Brasil não é diferente. Então, existe um vazio nesse país de identidade. E não vai ser uma criação mirabolante de um propagandista, de um marqueteiro que vai fazer surgir do nada. Mas a separação regional das porções do Brasil, temos a Paulistânia, temos o Sul, temos o Nordeste, ou o Novo Equador, temos o Pará, toda uma série de pequenos nacionalismos, de pequenas identidades que estão estabelecidas melhores, certo? Do que a identidade brasileira. E nisso se tem esse vazio existencial. E o pior de tudo é que a gente já não tem mais muitos do que se orgulhar. A gente não tem mais um Pelé, a gente não tem mais um Ayrton Senna. Quem mais? A gente temos os piores rankings de violência e de educação. A produção científica brasileira, que chegou a ser referência mundial no início do século XX, certo? A ponto do Paulo Freire, que é mais criticado internamente, ser mais citado, um dos autores mais citados, certo? Temos países do lado, a Argentina, por exemplo, o Uruguai, por exemplo, tem prêmios Nobel e nas áreas científicas, nas áreas técnicas, não apenas da paz. E
basicamente esse país não vai continuar sem dar certo. E se você se mobilizar por uma causa, pegar a sua bandeira da sua região, da sua pátria mesmo, aí sim as coisas irão mudar. Pode ser que demore, mas um dia acontece. Obrigado.